Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Espera aí, que a reunião virtual já vai continuar. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre um evento que está chegando, é a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, um evento muito esperado e aguardado, e este ano tem uma proposta totalmente diferente dos anos anteriores. Então, se você conhece um jovem que está perto de você, o seu filho, o seu parente, conhecido, primo, sobrinho, algum amigo, convide, porque a convenção está voltada para dar um sentido maior à vida dos jovens, para trazer um carinho no coração de todos os jovens que estão passando por diversas dificuldades financeiras, nos estudos, passando por dificuldades de luto com seus amigos, familiares, etc. É uma convenção voltada para esse público tão importante na nossa sociedade, que são os jovens. Convide os jovens. Mais informações, acesse este site que está aparecendo para os senhores nesta tela. Muito, muito obrigado. Olá, muito obrigado. Que bom estar com os amigos, né? Mais uma vez, para a gente estudar a pedagogia da vida, né? A educação da vida, os ensinamentos da Seichonoye. Muito obrigado por esta oportunidade. Hoje nós vamos abordar o tema Educação da Vida despertando professores vencedores. Eu achei esse tema assim sensacional, né? E aí, preparando, eu trouxe aqui, né, o livro Educação do Filho de Deus, né? Keio Kanuma é o professor, né, autor do livro, e é o volume 2. E aqui na página 123, o professor ensina assim, ó: a educação da vida consiste em apreender a essência do ser humano, isto é, conscientizar que o homem é filho de Deus, um ser divino, possuidor de capacidade infinita. Lindo esse texto, né? Então, para mim,
foi transformador me deparar com a educação da vida, né? Como vocês já me ouviram falar em outras atividades, eu sou professor, né, pedagogo, na educação há 34 anos, né? E, na verdade, quando eu conheci a Seitinoye, eu já tinha alguns anos de caminhada na educação, mas foi transformador, exatamente porque a educação da vida, ela permitiu, né, com que eu pudesse enxergar para além daquilo que se manifestava sempre, né? Ou seja, enxergar o Filho de Deus em cada estudante com que eu me deparava. Isso foi sensacional, né? E isso também foi acontecer a partir do momento em que eu fui conscientizando a verdade preconizada pela Seitinoye, né? Exatamente que diz o seguinte, que o homem é filho de Deus, né? Então, quando eu fui estudando, me envolvendo, né, praticando, eu fui conscientizando a minha natureza divina e, naturalmente, isso foi fazendo com que eu estabelecesse essa relação com os estudantes com quem eu tive contato ao longo da caminhada, né? De entender que, independente da forma com que ele se manifestava aqui, ali era um filho de Deus vibrando, né? E eu consegui fazer isso, eu vim ao longo desse tempo conseguindo fazer isso, né? E isso é maravilhoso, porque é um exercício. E, na verdade, hoje eu tenho essa consciência firme, né, na minha mente, na minha alma, no meu coração, de maneira que eu estou na educação e nessa relação que eu estabeleço com os estudantes, com os professores, né, com os indivíduos que eu tenho contato no meu dia a dia, é sempre pensar o seguinte, é filho de Deus, é maravilhoso, é bom, é educado, é capaz, ele pode, né? E aí, eu fiquei pensando, né? A educação da vida, ela desperta o professor vencedor. E porque esse professor, ele compreende a importância do perdão na condução de seu trabalho, né? Se reconciliando com a própria profissão, com os diretores, com colegas de trabalho, com os estudantes. E essa é uma situação que aconteceu comigo, né? No momento em que eu conheci Seitinoye e que eu fui me envolvendo com a pedagogia da Seitinoye, com a educação da vida, isso permitiu com que eu fizesse uma profunda reflexão. E eu fui entendendo que na caminhada eu fui duro com algumas diretoras. Eu fui uma pessoa que teve muitas diretoras e 2 diretores, né? E na verdade, eu era muito intolerante com essas diretoras, né? E após conhecer Seitinoye e fazer as reflexões, eu mentalmente passei a pedir perdão a essas diretoras, a me reconciliar com essas pessoas maravilhosas que passaram, né, na minha vida profissional. Então, eu fui me reconciliando e perdoando elas, né? Pedindo perdão, fui me reconciliando e perdoando colegas, né? E isso foi muito salutar para o meu crescimento. E eu digo até que, depois de tanto tempo, é que eu, né, hoje estou diretor de uma escola pública aqui no Distrito Federal, e eu tenho a convicção que foi exatamente nesse processo, também por conta desse processo de reconciliação e de perdão com as pessoas que me ajudaram muito na caminhada também, mas com quem eu tive atritos, né? E a Seitinoye me possibilitou isso, né? O conhecimento do perdão, o conhecimento da reconciliação, e eu fui praticar, tá? O professor vencedor é aquele que sempre reflexiona sobre o seu trabalho e valoriza o que o estudante tem de positivo. O fato do professor valorizar os pontos positivos de seus estudantes
vai gerar autoconfiança em cada um deles, e isso é fundamental para o desenvolvimento, né, dos estudantes. É algo fantástico isso, né? A gente ter essa possibilidade de olhar o nosso estudante e nele enxergar apenas aspectos positivos, né? E isso é maravilhoso porque no momento em que eu vou reconhecendo as qualidades dos meus estudantes, eu vou gerando neles essa confiança, essa autoconfiança de acreditar neles. E no momento em que ele acredita mais nele, o que acontece? Ele faz florescer essa divindade maravilhosa que há nele, né? Então, ou seja, o fato de eu ser um professor que enxerga somente diamante possibilita com que esse diamante ele brilhe mais, não é? Porque, na verdade, cada um é filho de Deus. Aí eu trouxe aqui um texto do Paulo Freire, né? Que diz assim: o bom professor é aquele que ensina aprendendo com o estudante que aprende ensinando. É lindo essa frase, né? Então eu vou ler de novo. O bom professor é aquele que ensina aprendendo com o estudante que aprende ensinando. Isso aqui me lembra um episódio que esses dias eu até contei numa live dos educadores. Eu trabalhava numa escola que era uma escola... era um centro de alfabetização. Era um polo onde ali se reuniam excelentes professores, onde mensalmente a gente recebia professores de outras escolas, que a gente chamava de escolas tributárias, e eles iam até a nossa escola para estudar também, né? Estudar e também assistirem aulas que a gente trazia, né? Sobre metodologias bacanas, avançadas, modernas, né? E que fizessem com que o professorado da nossa regional pudesse crescer. E uma vez eu fui dar uma aula sobre produção de texto para uma turma de primeira série. Então ali a sala lotada de professores e à minha volta uma roda de estudantes de primeira série, da antiga primeira série, né? E a minha ideia, eu tinha lá todo um aparato onde o nosso objetivo era dar uma aula de produção de texto coletivo com os alunos. Então, ou seja, eu ia colocar alguma coisa de interesse e depois a gente ia conversar sobre esse material, né, que eu estava trazendo, né? E depois, junto com os alunos, a gente ia produzir um texto num cartaz que estava ali colocado próximo a mim. Só que na hora que eu comecei a aula, uma estudante olhou e viu na parede assim Tio Paulo, olha a barata. E eu pensei, meu Deus do céu, o que essa barata veio fazer aqui agora, né? E eu quis chamar a atenção, mas aí eu lembro até hoje o nome dela, Andréia. Tio Paulo, a barata. Aí eu prontamente fui lá, peguei um papelzinho aqui, e envolvi a baratinha e joguei a barata fora. Só que aí eu quis voltar para a aula e o que aconteceu? Aquilo que eu trouxe não era mais interesse de nenhum deles. Por quê? Qual era o motivo de interesse? A barata. E aí o que aconteceu? Eu tive que trazer a barata para o meio da roda, né? O assunto, e a gente foi conversar sobre a barata, se tem osso, se não tem, né? Que tipo de animal é. Então, assim, foi tão profundo, a gente conversou tanto e eles sabiam tantas coisas sobre a barata, que daí a pouco, depois de a gente esgotar muito o assunto, a gente foi produzir um texto. E aí deram um nome para barata, tal, e fomos e produzimos um texto muito bacana. E ali, eu era bem jovem ainda, né? Eu fui entender que, na verdade, com aqueles estudantes, naquele dia eu só aprendi, não é? Eu só aprendi. Eu pude ajudá-los, eu pude contribuir bastante, mas eu tenho certeza que naquele dia eles me ajudaram mais. Porque esse fato foi fazendo com que eu me tornasse um professor atento às necessidades dos meus estudantes, atento às necessidades da minha turma, né?
que eles foram me mostrando o seguinte, que às vezes eu podia me preparar, estudar bastante para uma aula, mas quando eu chegasse naquele momento, se a coisa não estivesse dando certo, eu precisava estar ouvindo aquilo que eles queriam me dizer. E a partir do momento em que eu comecei a exercitar isso na minha caminhada profissional, eu fui mais feliz e eu tive muito mais prosperidade nesse sentido, tá? Aí, continuando aqui no livro, cadê? O professor Keio Kanuma, ele diz assim, o livro Educação do Filho de Deus. Ele vai falar sobre a palavra. Palavra no sentido amplo. Há 3 tipos de palavra. Em primeiro lugar, consideremos a palavra interior, que são pensamentos, ideias, sentimentos, orações, ideologia, filosofia de vida e visão a respeito da vida. Olha aí que interessante, né? Em segundo lugar, a palavra falada. E em terceiro, a palavra implícita, que são a fisionomia, o comportamento e a atmosfera pessoal. Na verdade, o que esse texto quer dizer? Que também, no momento em que eu me envolvo com a educação da vida, né, com a pedagogia da vida, eu vou o quê? Elevar a minha palavra, né? Ou seja, eu serei um professor que utiliza a palavra positiva sempre na sala de aula. Eu vou ser o professor que está sempre emitindo bons pensamentos, né? E eu vou ser sempre um professor que vai sempre acreditar e orientar o meu estudante no sentido de quê? Do crescimento, né? Então, essa é uma questão muito importante, né? Porque, na verdade, as mentes, elas se comunicam, né? Então, no momento em que eu penso nos meus estudantes e que eu penso positivamente, eles captam isso. No momento em que eu emito uma palavra abençoadora para o meu estudante, ele capta isso, né? E ele acredita nisso com tanta força, porque eu tenho uma autoridade espiritual e os estudantes, eles têm esse entendimento. E isso tem uma força muito grande dentro deles, né? Que faz com que cada um cresça, com que cada um floresça a sua vida, a vida maravilhosa que vibra ali, né? E aí, eu trouxe aqui um outro trecho interessante que diz exatamente o seguinte, que o professor, né, que tem esse envolvimento com a educação da vida, ele entende o quê? Que as mentes se comunicam, né? Aí eu trouxe aqui um texto, né, da Verdade da Vida, volume 14, que diz assim: tudo que vemos, ouvimos e sentimos diariamente penetra em nosso interior através dos órgãos sensoriais e se aloja em nosso subconsciente. Logo, se a melhoria do meio ambiente é necessária até para os adultos, ou é muito mais para as crianças, que se encontram em fase de desenvolvimento. Todas as coisas que integram o meio ambiente refletem-se na mente da criança. As imagens refletidas na mente tornam-se sementes, as quais germinarão. Quando chegar a primavera, não devemos, portanto, plantar sementes de ervas daninhas no solo mental das crianças. Façamos o possível para lançar sementes que deem lindas flores e frutos deliciosos. Lancemos no solo mental das crianças as sementes da paz, sementes da saúde, sementes da harmonia, sementes da generosidade, sementes da autoconfiança e sementes da bondade, né? Então, é algo importante eu compreender que o comportamento do meu estudante, ele também é reflexo da minha mente, né? Porque muita gente pode estar pensando, mas lá na casa dele é assim assado. Ok, mas esse estudante também, ele é reflexo da minha mente. Então, ou seja,
esse exercício, né, da gente navegar para dentro da gente, todo dia mergulhar na prática da meditação Shinsokan, né, no estudo da verdade da vida, que é a verdade da nossa vida, vai fazendo com que a gente volte a nossa mente o quê? E o nosso viver cada vez mais para o quê? Para o divino, para o sagrado. E naturalmente essa vibração da vida, né, vai contagiar todos que estão envolvidos nesse nosso universo, né, na educação. Eu percebo isso claramente como diretor de uma escola, onde nesse momento a gente está vivenciando ainda a pandemia, né? E aqui em Brasília, por exemplo, onde eu moro, nas escolas públicas a gente ainda está na atividade, nas aulas virtuais, né? A gente não tem os alunos na escola ainda, onde eu fui entendendo desde o princípio que se a minha mente tivesse centrada, tranquila, harmônica, né? Tudo andaria bem. E eu falo com muita convicção e com muita tranquilidade que a escola, o Centro Educacional Unduguará tem andado bem, claro, por conta de um trabalho maravilhoso de toda a equipe, mas por conta dessa tranquilidade mental que eu consegui estabelecer. Eu tenho essa confiança e também essa autoconfiança, tá? Aí eu estava pensando, né, um pouquinho sobre o professor engajado na educação da vida. Aí me ocorreu aqui algumas coisas e eu escrevi. Faz a diferença na vida dos estudantes. Faz. Um professor engajado na educação da vida, ele faz a diferença na vida dos estudantes. Ele cria vínculos maravilhosos com os estudantes, né? Professor engajado na educação da vida, ele ouve, né? Então, assim, ou seja, quando a gente ouve um estudante, o quanto a gente ajuda esse estudante, não é? Ele influencia positivamente através de seu exemplo, ele cativa, ele consegue inspirar e tira o estudante do comodismo, né? Então ele inspira tanto que o estudante vai entendendo, pô, se eu ficar aqui e se eu tenho esse professor tão maravilhoso, então, ou seja, ele sai desse comodismo e ele vai rumo ao crescimento, né? Esse professor, ele posiciona o estudante no papel de protagonista. Esse professor é aquele que está sempre sorrindo, né? Um professor engajado na educação da vida, ele está sorrindo, ele é sorridente, porque ele é feliz, né? E ele também é um professor que ama os seus pais. E falando em pais, nós teremos agora um pequeno recado, tá bom? Nós vamos assistir agora um vídeo, tá bom? Fiquem atentos nessa mensagem. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto. Olá, amigos. Passando para trazer um convite muito especial. Nós sabemos que um dos pilares do ensinamento da Seicho no Ie é o sentimento de gratidão aos pais. Mas esse sentimento ele não pode ficar somente no nível mental. Ele precisa ser expressado. E como que nós vamos expressar o nosso sentimento de gratidão aos nossos pais? Através do perdão, através da oração, através do companheirismo. Isso é muito importante. Então, vamos aprender juntos como manifestar essa gratidão aos nossos pais? Nos dias 26 e 27 de junho, nós teremos o Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais. Teremos 2 dias de muitas reflexões e aprendizados. Vamos juntos aprender, então, a manifestar essa gratidão aos nossos pais? Você pode se inscrever agora mesmo. Conto com a sua participação. Isso é muito importante. Até logo. Então vocês viram aí, né? Nós teremos um seminário sensacional. Seminário geral virtual. Seminário de gratidão aos pais.
exatamente nos dias 26 e 27 de junho de 2021, sábado e domingo próximos agora, né? Esse seminário é para jovens e adultos, a contribuição de apenas R$100, né? E nós teremos o quê? Orientadores sensacionais. A preletora Maria Murakami, né? Como orientadora responsável, né? A preletora Maria Lucidalva Batista Banque, preletora Lucy Banque, né? Uma preletora de Florianópolis maravilhosa, já tive a oportunidade de orientar com ela. O amigo preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, também um preletor maravilhoso, diretor da Seitonoye do Brasil. E também teremos o convidado especial, um amigo, um irmão, o preletor da sede internacional, né? O preletor Carlos Alberto da Silva, né? Que estará conosco também. E aí, eu trouxe aqui, né? Manifestar gratidão aos pais é expressar o próprio amor de Deus, né? Então, vamos juntos participar desse maravilhoso seminário. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, eu quero apresentar para vocês 2 relatos de 2 amigas, professoras, também preletoras da Seitonoye, tá? E que são professoras vencedoras. 2 colegas que aposentaram há pouco, mas que deixaram um caminho maravilhoso, assim, de muitos frutos, sabe? De coisas grandiosas que elas fizeram, tá bom? Exatamente aplicando a pedagogia da Seitonoye, né? A educação da vida. E eu vou trazer para vocês aqui, vai até aparecer a fotinho dela aí, preletora Maria Alice Botelho. Preletora Maria Alice é também daqui da Regional DF Brasília. E ela conta aqui: uma vez dei uma aula diferente. Pedi aos alunos que escrevessem seus sonhos para daqui a 5 anos. Em todas as séries do ensino médio, fiz essa proposta. Seria uma carta para Deus. Dei a cada um envelope e pedi que escondessem em um lugar que só eles tivessem acesso. Um aluno me disse: "Vixe, professora, lá em casa não tem jeito. Minha mãe revista tudo. Não dá para esconder nada dela." Ri muito e falei que ela saberia achar um lugar secreto. Eles ficaram muito empolgados. Em seguida, dei uma aula sobre o poder das palavras faladas e escritas, do poder de sonhar e desejar, de como perseguir os seus sonhos. Depois disso, dei aula sem tocar no assunto. Recentemente, encontrei alguns alunos, cidade pequena. Um deles, que era muito ativo, me encontrou no centro comercial e me chamou para conhecer seu escritório. "Lembra, professora, que você fez a gente escrever uma carta para Deus? Eu escrevi que queria ser engenheiro e ter um escritório. Estava tão feliz de ter realizado seu sonho. E quando fui comprar um carro, entrei na concessionária e estava negociando com a vendedora, quando escutei um rapaz falar alto do mezanino, acima de onde eu estava: 'Professora, que bom te encontrar!' Gente, essa foi a melhor professora que já tive na vida. 'Professora, lembra da carta que a gente escreveu? Está tudo acontecendo comigo. Muito obrigado.' Me abraçou, contou um pouco de sua vida e estava muito feliz em me ver para contar como sua vida estava por causa dos ensinamentos da Seitonoye, embora ele nem fizesse ideia de que se tratava de uma filosofia religiosa, o que eu tinha ensinado para ele." Muito obrigado. Um relato realmente maravilhoso, né? E aí, eu também trouxe aqui o relato de uma outra professora, uma amiga querida, preletora da Seitonoye, Andréa Alexandra de Souza Oliveira de Sá. Ela escreve assim: "Estou aposentada desde 2019. Vai aparecer a fotinha dela aí também. E fui professora da rede pública de ensino por 28 anos. Porém, trabalhei também na rede particular. Em 1995, tive minha segunda filha, Ingrid Lorena. Ela começou a frequentar a escola
com 4 anos e não tinha observado que ela apresentava dificuldades no processo ensino-aprendizagem. E só vim notar quando ela estava com 5 anos. Descobri quando fui fazer uma atividade com ela e vi que ela não estava conseguindo. Estranhei, pois suas tarefas, atividades chegavam da escola todas corretas. E questionando-a, descobri que eram todas feitas pela professora. Muito chateada, procurei a escola e tomei a decisão de tirá-la da escola e matriculá-la na escola em que eu trabalhava. Foi aí que começamos a travar uma longa batalha até o 2º ano do ensino médio. Foram anos de muitas dificuldades, cansaço, tristeza e principalmente aprendizados. Era muito difícil para mim, como mãe e professora, ter uma filha que durante uma grande parte da sua vida acadêmica viveu se arrastando para conseguir estudar e obter boas notas na escola. Surgiram os medos, as inseguranças, as comparações inevitáveis com os primos e principalmente com o irmão mais velho. Eu, como mãe e professora, cobrava dela que fosse melhor, mas o pior de tudo é que, como adepta da Seitonoye, e sabendo que minha filha é perfeita e maravilhosa, não conseguia fazer minha parte de forma correta. Tinha chegado o momento de que colocar em prática tudo o que eu havia aprendido até então sobre a máxima do ensinamento: Ingrid é filha de Deus perfeita e a melhor aluna do mundo. Minha filha é e sempre foi minha maior mestra, e saber que dependia de mim, ou seja, da mudança de atitude mental minha para que ela manifestasse a sua imagem verdadeira de filha de Deus perfeita, foi que me chocou. Eu, sua mãe, não estava cumprindo o meu real papel de mãe criada no ensinamento. Precisei refletir muito e mudar radicalmente minhas atitudes, porque corri o risco de fracassar na educação dela e não poderia permitir que isso acontecesse, pois eu a amo mais que tudo nesta vida. Ela é minha menina que esperei muito para tê-la e não poderia deixar que sofresse mais que já vinha sofrendo. Ela era uma menina introspectiva, de fala baixa, sempre temerosa com meus gritos. Meu Deus, como dói dizer isso. Achava que isso era amor. Como eu fiz tanto mal a ela com minha forma horrorosa de falar, sempre muito dura e agressiva. Precisei pedir-lhe perdão, por muitos anos através da oração de perdão, e depois pessoalmente. No decorrer dos anos, fui orientada principalmente por minha mãe, preletora da Seitonoye, que com muita paciência e amor me dizia quais práticas fazer para libertar minha filha e a mim mesma. O primeiro passo foi me policiar na forma de falar e, concomitantemente, fazer as várias práticas de mentalização escrita no diário de elogio, leitura de sutras e Shinsokan para nós. O diferencial foram as mentalizações na madrugada enquanto ela dormia. Ao longo do processo, tivemos muitas oscilações, pois ora melhorava, ora piorava. Minha filha chegou a reprovar na 8ª série e quase reprovou novamente. E foi aí que passei a intensificar as práticas e mudar totalmente minha forma de vê-la em todos os aspectos. Passei a observar que todas as atitudes dela eram um pedido de socorro, principalmente para mim, sua mãe, que ela deveria ser respeitada na sua individualidade. Minha filha é defensora de todos, sem exceção. Ela tem uma facilidade grande de fazer amigos e de ser amiga. Passei a enumerar suas infinitas qualidades e deixei de focar no único problema, que era de ordem acadêmica. Comecei a entender, inclusive, o quanto o nosso sistema educacional era arcaico e só conteudista. Passei a valorizar toda a história, bagagem espiritual dela. A partir dessa conscientização global, ela se tornou outra pessoa e principalmente outra aluna. No último ano do ensino médio, e pela primeira vez ela passou, sem ficar de recuperação. Decidiu que iria fazer vestibular para medicina veterinária e passou. Hoje, ela é médica veterinária, manda muito bem na sua profissão e agradeço infinitamente a Deus pela melhor filha do mundo e por essa grande mestra em minha vida. Foi por causa dessa situação
que aprendi a ser melhor como pessoa, mãe e profissional. Tenho certeza absoluta que se não tivesse vivenciado e praticado com amor materno todo esse processo, eu não seria a pessoa que sou hoje. Filhos, nossos maiores mestres. Muito obrigado a Deus. Antepassados, papai, mamãe, sempre essa grande orientadora, marido e filhos. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a importância da educação da vida, preconizada pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigado, né? Então a gente vê aqui nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir 2 relatos maravilhosos, né, dessas 2 professoras vencedoras, né, que foram despertadas pela educação da vida, pela pedagogia da Seicho no Ie, né? Então, gostaria de dizer a cada um que está aqui me assistindo, né, vamos nos engajar no movimento de iluminação da humanidade, vamos nos engajar participando das atividades, né, do CEEB, aí da sua regional, estudar a educação da vida, promover o nosso crescimento, né, espiritual, o nosso despertar espiritual, e a partir daí partir sempre no sentido de despertar o melhor de todos que estiverem à nossa volta, de todos que a gente encontrar na nossa caminhada como educador, como professor, como ser humano, como pai, como mãe, né, como esposo, como esposa, né? Então, muito obrigado a todos pelo carinho e muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora, renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi, e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo, nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam, e relacionam-se harmoniosamente, de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apreciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia. Não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.
Olá, estou aqui para convidar você, seja jovem, criança, adulto, a participar de um maravilhoso seminário. Seminário geral virtual, seminário de gratidão aos pais. Vamos nos lembrar de quando éramos menores. Quem é que cuidou de nós, deu a nossa comidinha, cuidou da nossa fralda, nos deu colo, nos deu amparo? Foram os nossos pais. E nesse seminário você terá a oportunidade de manifestar sua profunda gratidão, a sua reverência a essas pessoas tão especiais que são as pessoas diretamente responsáveis pela sua existência aqui na Terra. Muito obrigada a todos vocês que vão dizer sim a esse nosso convite a participar nos dias 26 e 27 de junho pela plataforma Hotmart do nosso Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais. Teremos os orientadores, a preletora da sede internacional, que será a orientadora responsável, Marie Murakami. Os orientadores adjuntos, preletora em grau master, Maria Lucivalda Batista Banque. Preletora em grau sênior, Aníbal Ferreira de Lima Neto. Teremos o convidado da sede internacional, Carlos Alberto da Silva. E como coordenadora geral, a preletora, aspirante a preletora à sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Contamos com a sua presença. Aqui embaixo você vai encontrar um link para fazer a inscrição. Venha conosco manifestar essa profunda gratidão aos nossos queridos pais. Seminário de Gratidão aos Pais. Muito obrigada!